Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos tiveram um dia abençoado no Senhor? Que bom. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos prosseguir. Nós temos compartilhado uma palavra desde sexta à noite. Tivemos um tempo precioso hoje pela manhã. A gente queria ficar 2 horas, mas acabou ficando quase 3, mas foi bom. Foi um tempo precioso. No último dia, eu sempre falo isso, então vamos lá. E é de coração, e é também com compaixão. Eu não vou pedir que levante a mão, mas se você é membro desta igreja, você congrega aqui, e o seu pastor te convocou para estar aqui na sexta-feira e no domingo pela manhã, e você não veio, nunca mais faça isso. Você está errado. Todas as vezes que uma igreja promove algo, ela promove para o crescimento do corpo, para o seu próprio bem. Eu não digo por mim, eu digo por você e pela sua alma. Nunca mais faça isso. Porque todas as vezes que a igreja está promovendo algo assim, ela está visando a tua saúde espiritual, teu crescimento, a salvação da tua alma, a tua redenção. Então, eu entendo e eu sei, eu também sou pastor de igreja local. E eu sei que tem pessoas que gostariam muito de estar na sexta, de estar hoje pela manhã, mas de fato não podiam. Mas eu sei também que tem aquelas pessoas que podiam estar e não estiveram. E se alguém for perguntar, vai ter, claro, uma boa desculpa. Mas o fato é que não veio porque não quis. Então não faça mais isso. Repito, digo isso com compaixão, com amor, mas digo isso porque é uma verdade que precisa ser dita. Amém? Continuamos amigos, irmão em Cristo, vamos morar no mesmo céu, mesmo jeito. Agora, olha para quem está do lado e diz assim, faça mais isso não. Assim, isso é feio. Né? Coisa feia, tá? Não se repita mais. Amém? A gente vai assim meio sorrindo, mas, né? Tem horas que fica meio tenso o negócio. Dá uma disfarçada, né? Nós vamos tratar sobre um assunto, e de fato hoje não podemos também negociar horário. Então, você que não veio na sexta de manhã e nem hoje à noite, não veio hoje pela manhã, se você tiver algum compromisso nas próximas 2 horas, dá tempo você a ligar aí dizendo que não vai dar tempo de chegar lá. Você pode ligar antes de eu começar a pregação, porque pelas próximas 2 horas nós estaremos aqui. Amém? Não, eu posso ouvir um amém empolgado? Aleluia, a gente rebobina a fita e vai o aleluia assim, este amém bem empolgado, beleza. Então vamos lá. Como o que nós temos compartilhado já tem mais de 4 horas, não vou nem tentar resumir o que compartilhamos, o que pregamos, porque agora não teria mais como tentar resumir em 5 minutos mais de 4 horas de ministração. O que nós vamos tratar nessa noite é sobre um princípio muito importante do reino. Boa parte da igreja brasileira não desfruta de uma revelação que um centurião tinha. Esse centurião tinha uma revelação que boa parte da igreja ainda não desfruta, porque não tem o entendimento, não tem a mesma revelação que aquele centurião teve. Nós vamos tratar sobre o princípio da autoridade. Eu creio que toda a autoridade que Deus desejou delegar para a sua igreja, Ele já deu, já o fez. Eu creio que tudo que Deus desejou entregar, dar, doar, transferir, impartir com a igreja, Ele já o fez. Toda a autoridade que o Senhor desejou conferir à sua igreja, ao seu corpo, ao seu povo, Ele já o fez. E entendendo desta forma e crendo desta forma, que toda a autoridade que o Senhor desejou delegar para a igreja, Ele já o fez. Entendendo dessa maneira, eu pergunto, será que nós
como igreja brasileira, será que nós, como igreja no Brasil, estamos caminhando no nível de autoridade que Deus espera que caminhemos e que já nos deu para caminhar? Porque eu entendo que toda a autoridade que o Senhor desejou delegar para a sua igreja, Ele já o fez. E se Ele já o fez, será que nós, como igreja no Brasil, e entenda igreja, você, não instituição, você individualmente, você é igreja. Deixa eu abrir um parêntese aqui, fala para quem está do seu lado, diga assim, ó, sempre que você quiser ofertar na igreja, você vai lá na frente, leva a tua oferta, mas você também depois pode vir na minha vida e ofertar na minha vida, porque quando você oferta na minha vida, você está ofertando na igreja. Como é, pastor? É isso mesmo. Quem aqui é a igreja? Então eu posso ofertar na tua vida, você é a igreja, eu estou ofertando na igreja. Lá na igreja que nós pastoreamos, nós temos uma festa muito legal. Vez por outra, a gente tem algumas festas interessantes. Tem uma que se chama o culto do dar. Como é? É isso mesmo, é um culto para dar. O quê? As pessoas dão de caneta a carro. É um culto para dar. A primeira vez que nós fizemos, eu nunca vou esquecer, tem uma intercessora nossa, uma mulher de oração, ora muito pela nossa vida, a irmã Dida. E a irmã chegou depois daquele culto, ô pastor, eu fiquei tão triste, eu levei 3 presentes e eu não recebi nada. Eu digo, irmã, a senhora foi no culto errado. Não era o culto do receber, era o culto do dar. Não era receber, é o do dar. A gente tem uma outra festa muito interessante. Se chama A Culpa é Minha. É um dia todo de programação, os louvores, as ministrações serão em cima deste tema. A culpa é minha. Bem interessante. Mas vamos lá, fecha parênteses, vamos prosseguir. Pensando dessa forma, se toda a autoridade que o Senhor desejou delegar para a sua igreja, Ele já o fez. Pergunto, será que nós como igreja no Brasil estamos caminhando no nível de autoridade que Deus espera que caminhemos e que nos deu para caminhar? E se nós como igreja no Brasil não estivermos caminhando no nível de autoridade que Deus nos deu para caminhar e espera que caminhemos, e se nós não estivermos caminhando nesse nível de autoridade, por que não então? Tem pessoas que falam com muita alegria, o Brasil tem 40% de evangélicos. Irmão, eu tenho uma vergonha tão grande quando eu escuto isso. Você não tem noção. Por quê? José sozinho, só ele e mais ninguém, conseguiu transformar a nação do Egito, a maior nação da terra, de sua época. Ele sozinho consegue transformar uma nação. E 40% de uma população que se diz evangélica, 40% dessa nação não consegue mudar uma cidade. Eu tenho vergonha quando eu escuto alguém dizer 40% do Brasil hoje é crente. Como, irmão? Que qualidade de crente é essa, pelo amor de Deus? Como? Se toda a autoridade que Deus desejou dar para a sua igreja, Ele já deu, Ele já delegou, mas será que nós estamos caminhando no nível de autoridade que Deus espera que nós caminhemos? Não que, por exemplo, não que sinais como curas ou algo assim seja o único exemplo, demonstração de autoridade, mas vamos lá. Tudo bem que Jesus falou isso para os discípulos, para os apóstolos, ok, beleza. Mas ele chegou para os apóstolos e disse, olha, quando vocês chegarem numa cidade, cure os enfermos que lá estiverem. Hoje em dia, as pessoas invertem a Bíblia. Como? Ei, disse que em canto fulano de tal aconteceu um milagre, vamos lá. Aí é os crentes correndo atrás do milagre. Não, disse que em canto fulano de tal, se você for, o milagre acontece. Me diga, pelo amor de Deus, aonde foi que já viu isso na Bíblia? Porque o que está escrito é,
os sinais, vem atrás, os sinais seguirão os que creem. Não é os que creem vão atrás dos sinais, não. Os sinais têm que seguir os que creem. Agora, este seguir dá uma ideia de que os que creem estão indo, estão em movimento. Quer ver milagre? Vai, cumpre o ID. Você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Os sinais seguem, não é para o crente seguir sinais. Eu já orei por pessoas que ressuscitaram e que hoje não estão na igreja adorando a Deus não, meu irmão, porque sinal não transforma ninguém. Ressuscitou, está lá o médico diagnóstico, morte, morreu. E hoje não está na igreja não, porque sinal não transforma ninguém. De 10 leprosos, um voltou para agradecer, só um. E os outros? Não, tá beleza. Pular o carnaval e vamos lá. Será que nós, como igreja brasileira, ainda não comecei a pregar, ainda estamos naquela linha de raciocínio? Será que nós, como igreja no Brasil, estamos caminhando no nível da autoridade que Deus espera? Vamos então para um texto bíblico, por favor. Eu gostaria de ler Lucas 7. Você que está fazendo suas anotações, você pode anotar Mateus 8, do 5 ao 10, mas eu gostaria de ler Lucas 7, do 1 ao 10. Você anota também Mateus 8, do 5 ao 10. É o mesmo episódio, dito um pouco diferente, é a mesma narrativa. Eu quero ler Lucas 7, do 1 ao 10. Jesus é convidado a ir na casa do centurião. Tem um episódio interessante aqui. Lucas 7, a partir do versículo 1, está escrito: havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente, à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhes enviou alguns líderes religiosos dos judeus. Marca essa parte aí, líderes religiosos dos judeus, primeiro grupo. Pedindo que fosse curar seu servo, então aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos. Marca essa parte aí, alguns amigos, é o segundo grupo que foi até Jesus, para lhes entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomode, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa, por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu comando, mando a um vai e ele vai, mando ao outro vem e ele vem, e o meu servo faz isso e ele faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, preste atenção. Jesus muito se admirou dele, o negócio era sério, porque foi algo que impressionou o próprio Jesus. Voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegaram lá, encontraram o seu servo totalmente curado. Amém? Ok. Mantenha seus olhos aqui um instante, por favor. O escritor do Evangelho de Mateus diz que Jesus foi até o centurião. Lucas vai dizer que ele não foi. Não há contradição na Bíblia. Então, olha aqui um instante, por favor. Por que está escrito assim? Quando alguém, naquela época, enviava um emissário até uma outra pessoa, e ao chegar aqui, o emissário repetisse com exatidão, se ele repetisse com exatidão as palavras de quem lhe enviou, era como se aquela pessoa estivesse aqui presente e a própria pessoa estivesse dizendo as palavras, se elas fossem repetidas com exatidão.
O centurião era um cidadão romano, não era um judeu de nascimento. Embora não sendo um judeu de nascimento, ele tinha uma revelação muito profunda, que parte da igreja no Brasil não desfruta ainda hoje. E você só desfruta daquilo que você conhece. Um outro parêntese aqui. Até que nós estávamos na mesa do almoço, eu estava falando, eu digo, quando eu comecei a pregar, eu tinha uma preocupação com o que as pessoas estavam sentindo, principalmente ao meu respeito, enquanto eu ficava pregando. Então, eu ficava preocupado, muitos anos atrás, se a pessoa estava gostando ou não, até dizia frase de efeito, para mexer com a emoção das pessoas. Há muitos anos, eu não me preocupo com o que você está sentindo, ou com o que alguém esteja sentindo enquanto eu prego. Se você vai se emocionar ou não, chorar ou não, vibrar ou não, não me preocupo com isso. Há muitos anos. Porque eu não me preocupo se você sente. Porque aquilo que você sente, você pode esquecer. Eu me preocupo que você entenda. Como assim aquilo que você sente, você pode esquecer? Sim. Primeira namorada, pergunta a turma aí depois que já passou do 4.0, por exemplo. Primeiro namorado, primeira namorada, eu vou te amar para sempre, você é meu amor, desenha coraçãozinho, faz aquela flechinha, escrevia na cadeira do colégio, se você eu não vivo, eu morro, você é a razão do meu viver. Depois que os cabelos vão ficando brancos, pergunta aí se ainda lembra como era o nome da criatura, lá lembra mais como é que foi? Porque aquilo que você sente, você pode esquecer. A minha preocupação é se você entende, porque aquilo que você entende, você nunca esquece. Eu não prego para que você no final esteja bem comigo. A minha preocupação é se no final você vai estar mal com você mesmo. Aí eu me preocupo. Como assim, pastor? Eu quero a cada vez que eu pregar, aquelas pessoas que estejam me ouvindo fiquem assim, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que arrumar uma lavagem de roupa, alguma coisa para fazer, porque desse jeito aqui não dá não. Você está entendendo? Eu não prego para você no final estar bem comigo. Eu quero que você esteja mal com você mesmo, para que o Espírito Santo produza a obra que Ele deseja produzir na sua vida. Amém? Então, o centurião tinha uma revelação e ele sabia que Jesus também tinha. Ele envia 2 grupos de pessoas. Na realidade, o que ele queria era que as palavras dele fossem ditas a Jesus, porque entendendo do que ele, centurião, entendia, Jesus entendia daquilo. E ao ouvir as palavras do centurião, de onde Jesus estivesse, ia curar seu servo, o centurião sabia disso. Então, embora não fosse um judeu de nascimento, que tinha responsabilidades com a lei judaica, ele não era, mas por preservação e zelo pela lei, ele mandou o seguinte recado: Senhor, eu não sou digno de te receber sobre o teto da minha casa. Por isso eu mesmo não me achei digno de ir ter contigo. Por quê? Ele não era um judeu. E ele sabia que Jesus era um rabino, um rabi, um mestre. E segundo a lei, uma pessoa ao entrar na casa de um impuro, ele corria muitos riscos de se tornar impuro como judeu. Até sentar numa cadeira que uma mulher tivesse sentado naqueles dias, estando na sua regra, alguém corria o risco de ficar impuro, segundo a lei. Então, mesmo ele não sendo judeu, em respeito à lei judaica, por saber que Jesus era um rabino, um rabi, um mestre, ele disse: eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa. Então ele chama aqueles que deveriam preservar a lei, cuidar da lei, que eram os mestres judaicos, e envia eles até Jesus com a responsabilidade de repetir as palavras que ele havia dito. Eles chegam até Jesus e eles é que deveriam preservar a lei. E eles deveriam dizer: Senhor, eu não sou digno de te receber sobre o teto da minha casa, por isso eu mesmo não me achei digno de ir ter contigo. Só que ao invés disso, eles mudaram o discurso. Eles chegaram: Senhor, ele é um homem bom para o nosso povo. Ele merece que o Senhor faça isso. Ele merece que o Senhor vá lá na casa dele e cure o servo dele. Ele merece que o Senhor faça isso. Ele é um homem bom. Foi ele quem deu terreno e construiu a igreja.
Eles disseram: foi ele quem edificou a nossa sinagoga. Mas não era isso que o centurião tinha dito. O centurião entendia de um assunto que ele sabia que Jesus também entendia. E se as palavras dele fossem ditas para Jesus, Jesus, ao ouvir, ia curar seu servo de onde estivesse. Porque Jesus tinha a mesma revelação que o centurião tinha. Só que eles chamaram para ir lá na casa do centurião, mesmo eles sabendo que Jesus poderia ficar impuro. Segundo a lei, porque Jesus era um judeu praticante da lei. Jesus não tinha problema com isso. Por quê? Segundo a lei dizia que ele não podia tocar numa mulher com fluxo de sangue, e a mulher tocou nele. Ele não poderia tocar num morto, e ele tocou num morto, filho da viúva de Naim. Mas se a lei dizia que não podia fazer, por que ele fez? Ainda tem aqueles pregadores, né? Estudiosos, que vão dizer: não, mas ele não tocou no morto. Ele tocou na maca, não, ele meteu a mão mesmo lá no cabeça lá do defunto, sei lá onde, e tocou no defunto e pronto. Tinha problema com isso não. Não podia tocar no leproso, tocou no leproso. Por que ele não tinha problema com relação a isso? E ele não tinha problema de ir lá na casa de um impuro? Por uma seguinte razão. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu tenho uma boa notícia e uma notícia que não é tão boa. Qual que você quer primeiro? Vamos lá. Fala assim, ó, sabe a lei do Antigo Testamento? Tem mais de 600 leis e mais de 6.000 preceitos. Se você não cumprir, você não se salva. Como é, pastor? Olhe para cá. Olhe para mim. Se você não cumprir a lei, você não se salva. Pastor, pelo amor de Deus. Calma, gente, vamos com calma. Diga aí. O seu irmão diga: se você, depois nós tudo vamos entender, mas diga agora primeiro. Diga: se você não cumprir a lei, você não se salva. Por que não, irmão? Porque a lei é palavra de Deus, ela não pode passar, ela não envelhece. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra nunca há de passar. A palavra de Deus não pode passar, você tem que cumprir. Agora, lá no Ceará a gente diz assim: quebrou o dente e escondeu a ponta. Agora ficou difícil, vamos com calma. Tinha que cumprir a lei. Como é que faz? Aí lá no Novo Testamento, Paulo vem e diz assim, ó: se alguém tentar cumprir a lei, não consegue. Agora, nem mel e nem cumbuca. Porque se não cumprir a lei, não se salva. E se for tentar cumprir esses mais de 6.000 preceitos, não consegue, como é que faz para se salvar? Não contavam com minha astúcia? Não é assim? Como, pastor? Tem gente que diz assim, ó: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Nunca. A palavra de Deus não se renova, porque ela não envelhece, ela é a mesma eternamente. A única coisa que se renova é a misericórdia do Senhor a cada manhã. Não que a sua misericórdia não tenha o poder de ser eterna, mas é a nossa necessidade de misericórdia, é que a cada manhã nós necessitamos, e para nós não sermos consumidos, Deus renova a sua misericórdia sobre a nossa vida a cada manhã. Não que a sua misericórdia não tenha o poder de ser eterno, mas nós necessitamos da misericórdia de Deus a cada manhã, e por causa disso a misericórdia se renova para que nós não sejamos consumidos. Mas a sua palavra não pode ser renovada, porque ela não caduca, não envelhece, ela de eternidade a eternidade tem o mesmo efeito, o mesmo poder de eternidade a eternidade. Ela não tem necessidade de se renovar, porque ela não se desgasta. Ela é eterna. Fala para quem está do seu lado, fala assim: então tem que cumprir a lei, não tem jeito. Mas se for tentar, ninguém consegue. Agora vamos lá. Jesus não veio para abolir a lei, não veio para anular a lei, não veio para caducar a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus é
o próprio cumprimento da lei. Pergunta aí para quem está do seu lado, fala assim, quer saber como é que eu vou me salvar? Fala assim, eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho toda a lei cumprida em Jesus. E se Jesus está em mim, a lei agora está cumprida em mim. E se eu cumprir a lei, eu posso ser salvo. Agora você pode ser salvo. Porque quando você tem Jesus, você tem aquele que é a lei cumprida, é o próprio cumprimento da lei. Agora você cumpriu toda a lei de Deus. Em Cristo Jesus ela foi cumprida. Agora você tem a lei sendo cumprida, agora você pode ser salvo. Porque a palavra não poderia ser anulada. O centurião sabia disso, Jesus sabia disso e os líderes religiosos não sabiam disso. Aí Jesus está indo lá na casa do centurião, problema nenhum. Quando ele está indo, eu posso deduzir. Por quê? Porque o centurião ainda não é a pregação em si, a gente chega lá, paciência. O centurião envia um grupo de amigos, certamente pessoas de sua extrema confiança, que ele tinha certeza que repetiriam com exatidão as suas palavras a Jesus, e tendo a revelação que ele tinha, ele sabia que Jesus também tinha, Jesus ia curar seu servo ao ouvir aquelas palavras. E aqui eu começo a pregar. Aqueles amigos chegaram e disseram, Senhor, eu não sou digno de te receber sobre o teto da minha casa, por isso eu mesmo não me achei digno de ir ter contigo, porque eu também sou homem que tem autoridade. Que tem autoridade, foi isso que ele disse? Não, ele não disse isso. Olhe para mim, por favor. Olhe para cá, depois você olha na Bíblia. Olhe para mim aqui um instante, para você entender porque os gestos agora são importantes, para ajudar a fixar. O centurião tinha uma revelação que ele sabia que Jesus tinha. O que ele disse é, eu não sou digno de te receber sobre o teto da minha casa, por isso eu mesmo não me achei digno de ir ter contigo. Mantenha seus olhos aqui. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Mateus vai dizer, eu também sou homem debaixo de autoridade. O que o centurião está dizendo é, eu também, eu, da mesma forma que o Senhor, eu também sou homem que ando debaixo, sujeito à autoridade. E tenho soldado debaixo das minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai. Digo a outro vem, e ele vem. O princípio da autoridade é, olhe para cá um instante, por favor. Isso aqui se resume, o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é, você carrega sobre você a autoridade de quem você se submete voluntariamente para obedecer. Você carrega sobre você a autoridade de quem você se submete voluntariamente para obedecer. Esse é o princípio da autoridade. Ninguém é autoridade. Ninguém é autoridade. A autoridade não é uma pessoa. Aqui no Brasil, você sabe com quem você está falando, se usa demais isso. Eu sou autoridade. Não, ninguém é autoridade. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um elemento divino, que nasce na verdade eterna. Este elemento divino é investido sobre uma pessoa, dependendo da função que ocupa ou circunstância que se encontra. Essas duas coisas. Não existe autoridade que não venha de Deus. Qual o nome do prefeito ou prefeita aqui da cidade? Jesus Abichedi. Enquanto o Senhor Jesus Abichedi estiver, não é faixa, é diplomado, como prefeito da cidade de Bragança,
sobre ele está investido este elemento divino, que é a autoridade, está investido sobre ele. Uma vez que, segundo as leis do nosso país, foi eleito uma outra pessoa para ser diplomado como prefeito dessa cidade, aquela autoridade que hoje está sobre o Senhor Jesus Abichedi será removido de sobre ele e investido sobre esta pessoa que for eleita, porque a autoridade não é uma pessoa, mas é um elemento divino que é investido sobre uma pessoa. Numa igreja não é democracia. Igreja é teocracia, Deus, cracia, governo, é um governo de Deus sobre os homens. E numa igreja local, a autoridade está investida sobre a figura do pastor. O que o centurião diz é, olhe para cá por favor, eu não preciso que o Senhor venha, porque eu, como Senhor, sou um homem que ando debaixo de autoridade. Tem algum militar aqui ou militar da reserva? Presente? Militar ou militar da reserva? Ele não pode dizer ex-militar que a gente se enrola, viu? O cara continua militar, ele só está na reserva, mas se chamar ele está lá. Sua patente, querido, por gentileza? Soldado? Mais algum presente? Lá no canto? Soldado? Soldado? Cara, vocês se livraram. Você tem um capitão aqui, vocês estão enrolados. Mas vamos lá. Eu gosto de falar aos militares, eles entendem muito bem o que eu estou dizendo. Hierarquia é inegociável. Digamos que um major chega para o soldado... Me permita, querido, seu nome? Leonel. Permita, Leonel. Um major chega para o soldado Leonel, os outros se safaram também nessa. A missão foi dada a ele. E ele passa a missão lá para o Leonel. Dá uma ordem expressa, direta, e vai embora. No outro dia, quando ele chega, ele constata que o Leonel não somente não cumpriu, mas fez pouco caso daquela ordem que ele deu. Meu irmão, dependendo do que seja, pode ir de uma advertência verbal à cadeia, porque isto é inegociável. O céu também nunca negocia um princípio, e o princípio da autoridade no mundo espiritual é inegociável. No reino de Deus, no mundo espiritual, quem não anda debaixo de autoridade não tem nenhuma autoridade. Zero. O centurião diz, eu não preciso que o Senhor venha na minha casa. Eu também sou um homem que anda debaixo de autoridade. Como assim? Ele era um comandante de 100 no exército de César, que respondia ao comandante de 1000, que respondia aos generais de César, que respondia a César. Então, quando ele, centurião, falava a um soldado, não era ele, centurião, simplesmente falando, mas era um centurião que caminhava debaixo da autoridade do comandante de 1000, essa autoridade estava sobre ele, que caminhava debaixo da autoridade dos generais de César, essa autoridade estava sobre ele, e que caminhavam debaixo da autoridade do imperador César. Quando o centurião dá uma voz àquele soldado, não é ele, centurião, falando somente, mas é ele investido sobre ele a autoridade de César. O prefeito do estado de o governador do estado de São Paulo é Alckmin, né? Geraldo Alckmin. É, segundo a nossa lei, a autoridade máxima na polícia militar, por exemplo. Quando um soldado na rua fala com um cidadão, não é ele, soldado, falando. É ele investido da autoridade do governador do estado que está sobre ele. Por isso você tem que acatar aquela palavra, porque é o governador do seu estado que está falando aquela palavra. Segundo a lei do nosso país. Irmãos, eu nem vou me prolongar, porque me dá nos nervos como o brasileiro trata a polícia. Vai andar nos Estados Unidos, diz duas coisas. Você só precisa ser duas coisas. Ou você ser um pastor, ou você ser um policial. Diz lá nos Estados Unidos que você é um pastor ou um policial. Para você ver como é que eles vão te tratar. Só falta te carregar no colo.
Pode ser quem for, muda a posição por saber que você é um pastor ou por saber que você é um policial. Eles mudam completamente a postura em respeito e honra. O brasileiro faz piada. Mas na hora não chama o Batman não, né? Chama quem? Chama a polícia. Chama o Homem-Aranha. Quando a coisa ficar feia para o seu lado, chama o Homem-Aranha. Irmãos, como nós temos sofrido nessa nação, porque essa nação não respeita a autoridade. O centurião diz: eu não preciso que o Senhor venha na minha casa. Eu também sou homem que anda debaixo de autoridade. Eu sei que a autoridade eu carrego sobre mim, porque eu sei que a autoridade eu me submeto. O que ele estava dizendo para Jesus é: eu sei quem é o Senhor. Eu sei debaixo de que autoridade o Senhor anda. Eu sei que autoridade o Senhor carrega. Como assim? Jesus é filho de Maria, o homem Jesus. Lá na Ave Maria, na segunda parte, para quem já foi praticante do catolicismo, que nem eu, fui coroinha de igreja, professor de catecismo. Minha crisma foi com Dom Aloysio Loscheider, que recebeu o voto para ser papa. O sonho da minha família é que eu me tornasse padre. Eu digo para minha mãe: errou por pouco, mas tem um sacerdote na família, fica tranquilo. Quando o centurião fala com Jesus, ele está dizendo da autoridade que ele caminha debaixo. Ele sabia que a autoridade Jesus carregava. Lá na Ave Maria, na segunda parte, diz assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Como é? E Deus tem mãe? Deus é incriado. Maria nunca foi mãe de Deus, ela é mãe do homem Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens, só um, Cristo Jesus. Mas o texto não termina aí. Cristo Jesus, homem, o homem Jesus. O homem Jesus sentia fome, o homem Jesus chorava, o homem Jesus dormia. Deus sente fome? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas 100% homem. O homem Jesus. Agora vamos lá. Pergunto: lembra daquele episódio de Jesus no barco, dormindo? Soninho, beleza. E aí começam as ondas a se agitarem, o vento ficar mais forte. Daí a pouco as ondas batendo, o vento soprando. E os apóstolos aparecendo, tiririca. Nós vamos Foi lá: Jesus, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Jesus levantou: geração incrédula, até quando eu tenho que suportar vocês? Vento, se cala. Mar, se aquieta. Pergunto, não responda verbalmente. Jesus falou ao vento e o vento se calou. Falou ao mar e o mar se aquietou. Ele falou como Deus ou como homem? Não responda verbalmente. Se você pensar assim: ele falou como Deus, vamos tudo para casa, estamos todo mundo perdido, não tem salvação para ninguém, e vamos para casa e acabou a brincadeira. Se você imaginar que ele falou como Deus. Por quê? Nada na obra da redenção Jesus poderia fazer como Deus. Ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que precisava ser imolado. Por que o cordeiro? Olha lá. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, aonde estiver o pecado, está escrito lá no livro dos Hebreus. No Novo Testamento, aonde estiver o pecado, ali está também a morte. E lá em Hebreus diz assim: quase todas as coisas se purificam com sangue. É esse texto que eu queria. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, no Antigo Testamento, alguém vinha puxando ali um cordeiro puro, sem mácula, sem quebradura, sem ferida. Ele tinha que chegar diante do sacerdote, sabendo que o pecado estava nele, ele ia morrer. Então ele colocava a mão sobre a cabeça do carneiro, simbolizando que estava transferindo a culpa do seu pecado para aquele carneiro. Colocava a mão sobre a cabeça. Na hora que ele colocava a mão sobre a cabeça do carneiro, o sacerdote pegava um cutelo e degolava o carneiro, e ele morria sangrando. O sacerdote pegava aquele sangue, colocava sobre o homem e sobre as pontas do chifre do altar.
E o sangue do cordeiro substituía e cobria a culpa do homem, substituía o lugar do homem. Mas aonde estiver o pecado está a morte. O homem ia morrer, colocou a mão sobre a cabeça do carneiro para transferir a culpa, então agora o carneiro morreu. Porque onde estiver o pecado, ali está a morte. Só que era ano a ano tinha que fazer isso. Agora não. Jesus um dia vai passando, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava lá na cruz, era o Cordeiro. Quando você confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, é você colocando a mão sobre a cabeça do Cordeiro e dizendo: eu transfiro a minha culpa para Ele. Ele morreu no seu lugar, para que você não tivesse mais pecado. Então era o homem e o Cordeiro. Agora olhe para cá, por favor. Eu vou parafraseando. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziando-se. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E lá no Getsêmani ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a sua. Perguntavam a Jesus, questionavam a sua autoridade. Mateus 21. Se você estiver anotando, anote. Se não, não precisa folhear a Bíblia. Eu leio para você só para que você mantenha a atenção. Com que autoridade tu faz estas coisas e quem te deu essa autoridade? Perguntavam a Jesus. Mateus 28:18. Olhe para cá. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olhe para cá. Qual é o princípio da autoridade? Eu carrego sobre mim a autoridade de quem eu me submeto. Todo o poder me foi dado, porque como homem ele se esvaziou nesta condição, sendo ele Deus, se esvaziou vindo como homem, e na condição de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, quando ele diz ao vento: vento se cale, mar se aquete, era um homem, mas não era somente um homem, era um homem que tinha se submetido completamente à vontade e à autoridade do Pai, e você carrega sobre você a autoridade que você se submete. O centurião diz: eu também, da mesma forma que o Senhor, sou um homem que ando debaixo de autoridade, portanto eu sei que a autoridade eu me submeto, e sei que a autoridade eu carrego sobre mim. Se eu disser a um soldado, ele vai, porque não sou eu falando, mas é César. Eu sei que o Senhor é um homem, mas é um homem que caminha debaixo da autoridade do Pai, e se o Senhor, de onde o Senhor estiver, disser ao meu servo para ele ser curado, não será somente um homem, mas um homem que está debaixo da autoridade do Pai, portanto carrega toda esta autoridade sobre si, e se o Senhor disser uma palavra, o meu rapaz será curado. O centurião desfrutava dessa revelação. Anote, por favor, Mateus 3, do 13 ao 15. Vamos começar uma brincadeira um pouquinho diferente. Pergunto: Mateus 3, do 13 ao 15 é João Batista batizando nas margens do Rio Jordão. Quem era a maior autoridade presente em Mateus 3, do 13 ao 15? Falando de Jesus como homem, Jesus ou João Batista? Ah, pastor, nós estamos falando de Jesus, ué. O senhor vai dizer que a maior autoridade quem é? Me responda aí. Quem é a maior autoridade presente na margem do Jordão, em Mateus 3, do 13 ao 15? Não, nós estamos falando de Jesus, espera aí, vamos com calma. O céu nunca vai negociar um princípio, nunca. Jesus, como homem, tinha que se submeter à autoridade dos homens. Ele pagava o imposto, foi criativo. Pedro, vai ali buscar um peixe. Chegaram para Jesus: Senhor, o pessoal da secretaria da fazenda está aí na porta. Tem que pagar o imposto aí, o negócio está feio. Pedro, vai ali pegar um peixe, na boca do peixe tem uma moeda exatamente para pagar o imposto.
Mas Jesus pagava imposto. Jesus, como homem, andava debaixo da autoridade dos homens. Em Mateus 3, do 13 ao 15, falando de Jesus como homem, a maior autoridade presente ali é João Batista. E Jesus se submeteu à autoridade dele. João Batista vai até ele: tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim. E Jesus responde: deixa por enquanto, a fim de que se cumpra toda a justiça. Então João aceitou, foi lá e batizou Jesus. Jesus submeteu à autoridade dele. O céu nunca vai negociar um princípio. Aqui no Brasil, parte da igreja no Brasil bate no peito: eu tenho uma dificuldade com a autoridade, sempre tive problema com a autoridade. Ah, é? Legal. Deixa eu piorar um pouquinho, vamos para João 11. Perdão, João 19. Versículo de número 11. Jesus na presença de Pilatos. Ah não, pastor, o cara nem é judeu. Quem é a maior autoridade presente ali em João 19, 11? Jesus ou Pilatos? A maior autoridade ali é o governador Pilatos. E Jesus se submete à autoridade dele. Está escrito em João 19, 11. Pilatos fala para Jesus: tu não me respondes? Tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus então lhe respondeu: tu não teria autoridade sobre mim se de cima não te fosse dado. Mas Jesus não disse: tu não tem autoridade sobre mim, Pilatos. Jesus disse: tu tem porque te deram. Mas ele reconheceu que naquele momento Pilatos tinha a autoridade para soltá-lo e a autoridade para crucificá-lo, e Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos. Por que que parte da igreja brasileira não anda em autoridade? Porque você carrega sobre você a autoridade que você se submete. E parte da igreja brasileira tem extrema dificuldade de se submeter à autoridade, portanto, não carrega sobre si nenhuma autoridade, porque não se submete à autoridade. E ainda fala disso com orgulho. Livro de Atos. Tem um episódio interessante. Os filhos de um sacerdote. Tinha um homem endemoniado, e esses camaradas não eram crentes, eles não eram cristãos, eles não reconheciam a autoridade de Jesus, eles não reconheciam a autoridade de Paulo, e eles foram lá expulsar o demônio. Bora ali tirar o cão dos coros daquele camarada. Chegaram lá. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles mesmos não se submetiam à autoridade de Jesus nem de Paulo. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu vou traduzir o restante na linguagem cearense de hoje. Peia para 10 jumentos eles levaram sozinhos. O texto diz que o endemoniado se apoderou deles, os açoitou, rasgou as suas vestes e eles fugiram nus. Porque o mundo espiritual não respeita a autoridade em quem não anda debaixo de autoridade. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas batem no peito. Vamos relembrar um pouquinho de sexta-feira, nessa parte. Me ajuda aí, olha para o lado. Pode ser que você conheça. Quando eu peço para falar, irmãos, é simplesmente por uma razão. Quando você fala, ajuda a fixar na sua mente, tá? Por isso, é só por isso. Olha para quem está aí do seu lado, se você tiver a liberdade, diga assim: posso lhe ajudar? O pastor quer que eu repita algo para você. Você vai impostar a voz, tá bom? Você vai repetir, você vai impostar a voz. Fala assim: da próxima vez. Ah, irmão, deixa eu fazer uma outra pergunta antes. Tentação é pecado? Não. Ser tentado é pecado? Não. Pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado? Foi levado por quem para ser tentado no deserto? Pelo Espírito Santo. Interessante, né?
O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Quando você é tentado, você não é tentado por você, por Deus. Ninguém que seja tentado diga por Deus sou tentado, está escrito. Você é tentado pelas suas próprias concupiscências. Mas vamos lá, tentação é pecado? Não. Então, vamos lá. Olha para o irmão, prepara aí a voz, você tem que impostar a voz. Tá? Olha aí para o lado, fala assim, ei, da próxima vez que você presenciar alguém dizendo assim, agora a voz aí, eu não obedeço pastor, eu só obedeço Jesus. Fale aí, se a sua mão não fechar e coçar para você enfiar no comedor de rapadura dessa criatura, você não é crente. Pastor, não diga isso. Digo e digo de novo. Está falando sério, pastor? Muito sério. Se você não se sentir tentado, a mão ainda coçar um pouquinho, você não converteu direito ainda não. Irmãos, porque tem que parar nessa nação em que as pessoas difamam, falam mal contra a autoridade como se fosse a coisa mais normal da face da terra. O céu nunca vai negociar um princípio, nunca. Nunca, jamais. O céu nunca vai negociar um princípio. Jamais abra a sua boca para falar mal contra uma autoridade do reino de Deus, ainda que essa pessoa tenha caído e esteja na lama. Não cometa esta loucura, é a mais completa loucura. Pode ser que um pastor tenha caído, só que tem o seguinte, meu irmão, os dons e a vocação são irrevogáveis. O que Deus colocou sobre a vida dele é irrevogável. Irrevogável, não toque. Um dos maiores arrependimentos de Davi foi num dia em que Saul estava fazendo suas necessidades fisiológicas. E para provar que ele não queria a morte de Saul, ele cortou um pedaço do manto para dizer que teve a vida de Saul nas suas mãos, mas ele não queria o mal de Saul. E mesmo assim, até o fim da vida, ele se arrependia de ter cortado um pedaço do manto, do ungido do Senhor. Veja bem, Deus já havia rejeitado Saul. Como que Davi se referia a ele? Ungido do Senhor, porque o óleo que foi derramado por Samuel na cabeça dele, os dons e a vocação são irrevogáveis. Nunca cometa a loucura de abrir a sua boca e falar mal. Nem permita isso dentro da sua casa. Não permita isso na sua presença. Não permita. Não faça essa loucura. Epístola de Judas, versículo 9. Epístola de Judas, versículo 9. Não tem divisão de capítulos. Está escrito: quando o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, não ousou pronunciar juízo infamatório contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque que não teve briga. Miguel não puxou espada. Miguel não disse nem que o diabo era feio. Por quê? Porque o céu não negocia princípio. Olhe para cá um instante, por favor. Mantenha seus olhos aqui um instante. Existem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Miguel é de que classe de anjo? Ele é um arcanjo, arcanjo Miguel, um anjo de guerra. Satanás é de que classe de anjo? Querubim, querubim ungido. Ele era o ministro de louvor no céu, caminhava sobre brasa viva diante do altar. Ele era o capitão da guarda do céu. Arrastou uma terça parte de lá. Ah, mas ele caiu. Caiu. Mas os dons e a vocação são irrevogáveis. Olhe para cá, por favor. Miguel não ousou, de baixo para cima, pronunciar uma palavra, nem dizer nada difamatório contra Satanás. Ele disse, olhe para mim, por favor: o Senhor, que é mais elevado do que tu,
te repreenda. Toda repreensão à autoridade precisa vir de cima para baixo e jamais de baixo para cima. Todas as vezes que é de baixo para cima, Deus se lembra do diabo. Pode ter certeza disso, porque ele já viu isso acontecer lá no céu. Toda pessoa que está investida de autoridade, quer seja o pastor de uma igreja ou o presidente de uma nação, existem mecanismos que regulam aquele exercício daquela autoridade, e existe uma autoridade superior para regular ou corrigir esta autoridade de cima para baixo. E jamais tente fazer isso de baixo para cima, porque os princípios são eternos, imutáveis e inegociáveis. Não cometa essa loucura. Tem algum precipício grande aqui, uma torre bem alta, um local bem perigoso, bem alto? Tem na região? Pensa rápido aí. Alto, diga o nome. Pedra Bela. É um precipício? É uma queda? É grande? É? Beleza. Você tem coragem de dar um recado e usar meu? Pode usar meu nome. Mas eu vou, o pastor Giovanni mandou um recado para você. Olha aí para quem está do seu lado e diga assim: da próxima vez que você presenciar um crente falando mal de outro crente, falando mal dos líderes da igreja, dê um recado do pastor Giovanni, pode citar o nome dele. Qual é o recado? O recado é o seguinte: você vai dizer para essa pessoa: meu camarada, vai lá para a Pedra Bela. Chegar lá, você amarra uma pedra de 100 quilos no seu pescoço, pule lá de cima, de cabeça para baixo, porque é bem menos prejudicial à sua saúde do que falar mal contra alguém do reino de Deus. É bem menos prejudicial para a saúde. Pode dar o recado e dizer que foi eu que mandei. Você está entendendo? Vamos lá. Dentro do princípio da autoridade, tem uma coisa que é autoridade delegada. Quem está investido de autoridade pode delegar da autoridade que lhe está investido. Por exemplo, se você tem uma empresa, ela é sua empresa. Sobre você, Deus investiu a autoridade para você exercer a autoridade sobre aquela empresa. Mas digamos que você quer saber de uma coisa: 2018 eu vou tirar um ano sabático. Eu não vou nem botar os pés dentro daquela empresa. E você pode nomear alguém ali para presidir aquela empresa, dirigir aquela empresa, e toda a autoridade sua você transferir para aquela pessoa, porque quem está investido em autoridade pode delegar da autoridade que lhe está investido. Gênesis 41, versículo 41. Faraó transferindo a autoridade dele para José. Está escrito: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Toda a terra. Está transferindo a autoridade. Porque quem está investido em autoridade pode delegar da autoridade que está investido. Números 27, dos versículos 18 ao 20. Perto da morte de Moisés, o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, pega Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, leva ele até o sacerdote Eleazar. Pega os dois, leva diante do povo, impõe as tuas mãos sobre Josué, dá da tua autoridade para Josué e diga ao povo que lhe obedeça. Quem está investido em autoridade pode delegar da autoridade que está investido. Cadê a estante? Eita, eu preciso. Está ali uma. Vou dar trabalho para o menino das câmeras aqui. Mas vamos lá. O pastor decide então delegar a autoridade. E a partir de agora, ele delegou a autoridade para essa estante. Ele vai liderar o grupo de instrumentos, estantes e pedestais da igreja. E essa estante agora é a líder. É quem lidera esse trabalho.
Aí de repente a bateria diz assim: eu não concordo. Tem instrumento muito mais capacitado do que esse magrelo. Além de tudo, baixinho. Olha o bullying, irmão, calma. Não sabe nem tocar, fica lá paradão. Eu não concordo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem alguém na igreja hoje que tem autoridade sobre sua cabeça? Você tem líder? A igreja que trabalha com célula, né, pastor? Pergunta assim: você tem um líder lá, né? Fala assim: é de Deus demais para a sua vida. Ah, pastor, eu não concordo. Ah, é? Problema seu. Problema seu, não é meu não. Não é do irmão, não é do teu líder, é seu. Pastor, não diga dessa maneira. Então vamos lá. Você não concorda? Oh, neném, deixa o papai dizer uma coisa para você. Você tem que ficar bem com seus amiguinhos. Vai fazer diferença? Olha para quem está do seu lado, fala assim: ó, problema, não, pode ter. Problema seu. Se você não concorda, compra corda, vende corda, laça boi com corda, qualquer coisa que você queira fazer com corda, contanto que você se submeta e obedeça. Só existem duas situações na igreja em que você está desobrigado de obedecer a alguém que tem autoridade sobre sua cabeça. Isso aqui nós falamos hoje pela manhã um pouquinho. Quando esta pessoa que hoje te lidera dentro da igreja, duas situações. Fora da igreja, uma. Dentro da igreja, essa pessoa que hoje te lidera está numa vida de pecado. Você está desobrigado de obedecer a essa pessoa. Desobrigado. Você não tem obrigação. Se essa pessoa estiver numa vida de pecado, não é se essa pessoa peca. Todos nós pecamos. Mas se essa pessoa está vivendo no pecado, você está desobrigado de obedecer a essa pessoa. Segundo, se a obediência a essa pessoa te leva a pecar contra Deus, agora você também está desobrigado de obedecer. Ok? Somente nessas duas situações. Fora da igreja, pastor, só se a obediência à pessoa que te lidera, quando eu digo fora da igreja, é lá no seu trabalho, faculdade, enfim, ou mesmo família. Digamos, você é crente, seu pai não é crente. Você só está desobrigado de obedecer seu pai naquilo que te leva a pecar contra Deus. Mas ele não é crente, isso não te dá o direito de não se submeter à autoridade dele. Ah, seu patrão não é crente, você é crente. Você está desobrigado de se submeter à autoridade dele somente quando a obediência a ele te leva a pecar contra Deus. Ele coloca você para fazer algo que é ilegal, aí você não vai se submeter, claro. Uma vez um cidadão chegou para mim e disse: pastor, se eu for viver desse jeito aí, nessa honestidade toda, a minha empresa fecha. Eu digo: isso é prova de que ela já teria que ter fechado há muito tempo. Porque se você, para manter seu negócio, tem que ser com desonestidade, meu irmão, ganhe o céu, perca a empresa, mas ganhe a sua alma. Embora que eu sei que se você for por um caminho de fidelidade, Deus diz assim: eu honro os que me honram. Eu quero ver não funcionar e nem dar certo. Se Deus diz: eu honro os que me honram. Então, dentro da igreja, duas situações. Fora da igreja, uma. Se hoje você caminha debaixo da autoridade de alguém e você não está se submetendo como você deveria, você está encrencado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a sua batata está assando, viu? Como é, pastor? É isso mesmo. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 13, deixa ela aberta, por gentileza. Romanos 13, a partir do versículo 1. No meu entendimento, o maior compêndio doutrinário na Bíblia sobre princípio de autoridade. Muito embora Paulo esteja usando o exemplo da autoridade civil, a obediência à autoridade civil, não é só sobre isso que ele está falando. Ele está usando o exemplo da autoridade civil para nos ensinar sobre o princípio de autoridade.